Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ok. Pessoal, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre software para placa de circuito impresso, tá? Muitos inscritos me perguntam qual placa eu faço os meus projetos e como eu faço a parte de montagem e edição das minhas placas. Bom, eu tenho o software Sprint Layout. Essa é uma versão 6.0, a versão comprada, tá gente? Existe uma diferença da versão livre e também da versão craqueada. Eu acho que quando você tenta liberar os arquivos, o arquivo tem uma defesa, o software tem uma defesa que bloqueia algumas coisas. E também, gente, eu vou falar sobre a configuração dos arquivos Gerber. Os arquivos Gerber, eles são bastante importantes para gerar placa de circuito impresso, porque aqui no caso, ele tem as camadas do nosso layout, né? Nós temos a camada do nosso layout, e essas camadas, elas são dispostas de forma que você tenha uma organização do circuito. Devemos ter cuidado também, não só na hora de roteamento, né, das trilhas, observando a corrente e a tensão que vai passar por essas trilhas. Observar também o campo magnético e alguns tipos de planos de massa que existem no circuito impresso. Então, o circuito impresso, gente, é uma arte que eu ainda estou aprendendo. É muito complicado, às vezes, você pegar um circuito, principalmente de RF. Você tem que saber o material que vai ser a placa de circuito impresso, saber a espessura do cobre, outros detalhes também que são importantíssimos. Então, o diferencial de um produto acabado de qualidade é justamente o cuidado que se tem na feitura de placa de circuito impresso. Muitos amplificadores, no meu caso, eles são praticamente descartados devido à placa de circuito impresso. Então, existe sim um circuito mais eficiente, no caso do roteamento de trilhas e ilhas, né? E com isso a gente tem um bom circuito impresso e um excelente produto, ok? Esse aí, gente, é o Sprint Layout, você já conhece, a versão 6. Essa é a versão full, que eu chamo, né? Porque tem uma diferençazinha. A gente tem que ter cuidado quando a gente for configurar os arquivos Gerber da placa de circuito impresso. Eu vou explicar para vocês o porquê, que motivo. Eu vou tentar aqui gerar os arquivos Gerber no Sprint Layout. Então ele tem aqui uma tabela importante, onde você coloca as extensões de cada camada. Então o que acontece? Esse software, ele tem como você mudar a ordem das camadas para enviar para os fabricantes de circuito impresso. No caso, a JLC PCB, se você mandar como está essa configuração aí, ele vai aceitar tranquilamente. Já em outra empresa, a PCBWay, você tem que mudar alguns campos aí antes de gerar o seu arquivo Gerber, senão dá problema, ok? Então, aqui onde você faz a parte de critérios de camadas de placa. Então, esse aqui é o arquivo Gerber, onde você começa a fazer o projeto da placa, né, para mandar. Então é nesses arquivos que são gerados as placas de circuito impresso a nível industrial. Esse programa, gente, eu utilizo já também um curto espaço de tempo, mas o software que eu mais utilizo aqui na empresa é esse aqui. Esse software, gente, ele tem uma arte gráfica bem melhor do que o Sprint Layout, e também tem uma definição de trilhas, ilhas. Inclusive você tem facilidade de roteamento, de gerar circuitos em bloco, criar também o circuito elétrico e exportar para circuito impresso. Então é um software mais completo. O único problema desse software é que o fabricante não libera para você gerar os seus próprios arquivos Gerber.
Então você tem que mandar para eles. Essa empresa fica nos Estados Unidos e com isso você manda o arquivo, né, eletronicamente, faz a cotação de quanto vai custar a placa de circuito impresso. Você mandando fazer com eles, eles mandam para você os arquivos Gerber definitivos, né, para você gerar em outro lugar. Então, gente, isso aí é a forma que eu faço as minhas placas de circuito impresso. Eu tinha outros programas que eu tirei aqui do nosso computador, que era o KiCad, também é um bom programa. Temos também o Eagle, também é um fantástico software de geração de circuito impresso e outros. E temos também o Altium, também é muito bom. Eu nunca usei, mas tenho pessoas que utilizam e gostam bastante do Altium. Então existe uma série de desenvolvedores de software de circuito impresso, tá, gente, que favorece bastante o desenvolvimento de placa, ok? Dando sequência, quando a gente gera a placa de circuito impresso, a gente gera os protótipos, tá, gente? Então, no caso do PCB Artist, você tem uma definição melhor da placa. Em compensação, o custo dela de produção é um pouco mais alto. Então, a diferença entre o Sprint Layout, no caso da placa, é muito pouca. Então, convém você converter a placa no Sprint Layout. Ok? Essa é a placa de circuito impresso que eu faço para teste. Essa placa já foi mudada, não é a placa que vai ficar. E eu pego os arquivos que estão ali e precifico de acordo com o custo de produção de cada placa. Então, gente, não dá pra gente ficar fazendo gangorra nem brincadeira com custo, tá, gente? Isso aí influi diretamente no valor final do produto. Só para você ter ideia, eu mandei fazer 20 placas do Atrium lá na China. Cada placa custou, foram $40 totais. Ou seja, 4 vezes 5, 20, R$200 as 20 placas. Ok? Então dá uma média aí de R$10 a placa, já com a parte de envio, né, do correio, né? E eu fabricando essa placa no estilo do PCB Artist. Deixa eu pegar aqui, abrir para você. A placa fica melhor, porém o custo aumenta. Então eu vou utilizar a partir de hoje o software que vai gerar menos custo para gente, para que a gente tenha produtos um pouco mais baratos, tá, gente? E a gente possa ter uma vantagem em relação ao custo de fabricação de placa. Agora tem um detalhe: a gente colocando uma produção maior, vamos supor, eu fazendo 300 placas dessa daqui, o custo cai. Então o custo dessa placa custa $5 a placa, ok? Usando os mesmos materiais, utilizando a mesma espessura de cobre, e você tem uma placa com custo de $5. É claro que quando você aumenta para 20 unidades, tá, gente? É claro que quando você aumenta o valor a quantidade de placa, o valor cai, chamado valor per capita pela placa. Então, por placa você vai ter, fabricando aí em torno mais ou menos de umas 300 placas, você vai ter o valor de placa em torno mais ou menos de $1,50. Só que aí que chega a questão: quando você faz a placa lá na PCB Artist, você vai pagar um imposto. Eles emitem a nota fiscal deles lá, então você vai pagar tributação. Então a placa fica bem mais cara do que o PCB, do que o JLC PCB. Então, gente, é um dos motivos que eu estou mudando, né, o meu esquema de fabricação de placa. E caso, né, ocorra alguma modificação, eu vou passar para vocês, e sempre mostrando, né, que a qualidade é o que a gente
prevalece aqui, trazendo para vocês essas novidades aí do nosso canal. Ok, pessoal? Eu espero que tenha respondido aí as perguntas de muitos inscritos. Isso é importante a gente informar, e com isso a gente vai ter sempre produtos muito bem feitos, seleção de material, e que a gente tenha realmente uma vantagem em relação aí à concorrência, né? Que embora ainda seja desleal, né? Faz as cópias e utiliza, mas existe o toque do autor, né? Do projetista, que faz muita diferença aqui nessa hora. Ok, gente? Então isso aí é o cuidado que a gente tem que ter na fabricação e desenvolvimento de produtos, amplificadores, periféricos, fontes, enfim, né? Todos os produtos que a PWT oferecem a vocês. E lembrando que nesse mês de novembro nós temos uma grande promoção em nossa loja, tá, gente? No www.powertronic.com.br. Toda a loja em 4 vezes sem juros. Essa promoção é até o final do mês de dezembro ou durar os estoques. Beleza, pessoal? Então é isso aí, um abraço, obrigado por visualizar os nossos vídeos, e qualquer dúvida que vocês tiverem, aproveita e usa o espaço aí dos comentários e tire sua dúvida. Valeu, pessoal, aquele abraço.